nós estamos ao mesmo tempo também realizando a 21ª Feira de Livros, com livros expostos na sala ao lado para quem se interessar. E para compor a nossa mesa, na noite de hoje, nós convidamos para representar o Centro Espírita Livramentense, Andradina Montenegro. O Centro Espírita André Luiz, Dr. Luiz Roberto Soares de Oliveira. E o nosso palestrante da noite, Eric Menezes. A nossa mensagem de reflexão para hoje. Partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando um mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi? Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma... Continua tão capaz quanto antes de levar ao ponto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou. Apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo, e talvez no exato instante que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, ele não evaporou. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a vida. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Assim, um dia todos nós partimos, como seres imortais que somos, todos nós ao encontro daquele que nos criou. Extraído do livro Reencarnação através do século. Uma boa noite a todos. Que esta canção possa servir para todos como um bálsamo de luz, para que assim sentimos a presença de Deus dentro de cada um de nós. A música se chama A Prece, o autor desconhecido. Quando o sol se põe no poente do meu ser e transforma em noite todo o meu viver, puxo a coberta do carinho que me cerca e bem de mansinho faço a prece em voz aberta. Senhor, pelo dia de trabalho, pela paz, pelo agasalho, pela dor, pelo perdão
pela vida, pela canção, Senhor, Senhor, pelo amigo mais fraterno, pelo ensinamento eterno, te agradeço, Amiga Andradina, para fazer a prece inicial. Senhor, envolva-nos de bálsamos, de paz, de harmonia, de amor, que possamos todos nós aqui presentes ser beneficiados com teus fluidos benéficos através de teus mensageiros. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Eric Menezes, advogado, professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e palestrante da União Espírita de Vitória da Conquista. O nosso palestrante vai falar essa noite do tema Depois da Morte. Boa noite, meus queridos irmãos, companheiros. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. A ânsia do progresso, o desejo de crescer, é íncito a todos nós seres humanos. Esse desejo de crescimento, de superar fronteiras, de desbravar novos horizontes, nos impulsiona a novas conquistas, nos estimula a buscarmos sempre algo mais. E esse progresso, que é inerente a todos nós, seres humanos, também está relacionado à sociedade ao qual estamos inseridos. Dessa forma, se fôssemos traçar um perfil histórico da nossa humanidade, iríamos observar que, sem sombra de dúvida, esse progresso é uma característica da existência humana. Evidente, desde sempre, o conhecimento das leis divinas nos fora passado paulatinamente, progressivamente, na medida em que nós, seres humanos, evoluímos, nos é dada a possibilidade de compreender essas leis divinas de maneira mais completa, de maneira mais adequada. E o estudo dessas leis divinas é feito basicamente por duas grandes áreas de conhecimento: a ciência e a religião. E ao observarmos a ciência e a religião como sendo instrumentos que buscam estudar as leis que regem a nossa vida em sociedade, iremos observar que em muitos momentos, talvez na maior parte deles, o conhecimento científico e o conhecimento religioso parece que estavam sendo antagônicos, contraditórios, como se, buscando explicar a mesma realidade, a ciência caminhava por uma vertente e a religião caminhava por uma vertente distinta, fruto da imperfeição de nós, seres humanos, que ainda não conseguimos compreender essas leis de forma mais completa
e com isso fazemos interpretações equivocadas de uma lei que é perfeita, que é imutável, como é o nosso Pai Celestial. Dessa forma, na nossa história de humanidade, em determinados momentos, nós vamos identificar a prevalência de um conhecimento ou religioso ou científico. Porque na medida em que nós observamos que até os dias atuais, muitas vezes esses conhecimentos são contraditórios, em determinados momentos, nós temos a prevalência de um conhecimento religioso e em outros momentos nós temos a prevalência de um conhecimento científico. Dessa forma, no período que se convencionou denominar na história como sendo a Idade Média, nós vamos observar, naquele contexto histórico, uma ampla predominância do conhecimento religioso. Mais especificamente, o cristianismo, que havia se tornado a religião oficial do Estado, por meio da Igreja Católica, vai impor esse conhecimento religioso como sendo mais um instrumento de dominação da humanidade. E esse conhecimento religioso ele vai ser utilizado para sufocar as descobertas científicas que vão sendo feitas aos poucos naquele contexto histórico. Sendo assim, os grandes pensadores que durante aqueles períodos do século XI, século XII, ousam contestar as informações que eram apresentadas pela Igreja Católica, muitas vezes vão ser condenados à fogueira, vão ser apedrejados, se eles não renunciarem a essas informações que estavam apresentando. Assim nós vamos observar, por exemplo, com Nicolau Copérnico, ao propor no século XV que não seria mais a Terra o centro do universo, como afirmado pela Igreja Católica, mas sim o Sol como centro do nosso sistema planetário. E se ele não renunciasse a essa informação, ele seria queimado, porque a Igreja Católica, o conhecimento religioso naquela época, tinha uma grande predominância sobre o conhecimento científico. Se utilizava-se do instrumento do Estado, conjugado com o instrumento da religião, para limitar a possibilidade de pensar do ser humano, para limitar a possibilidade do ser humano de descobrir verdadeiramente as leis que regem a nossa vida em sociedade. Na medida em que passam os séculos, e que nós vamos observar a partir do século XIV, do século XV, o movimento iluminista, o renascimento cultural, e um pouco mais tarde, no século XVII, no século XVIII, o que se convencionou denominar como modernidade, nós já temos uma outra estrutura de Estado naquela época, em que há uma separação no Estado entre Estado e religião. Passa a se compreender que Estado é uma coisa, religião é outra. E dentro desse novo contexto de Estado laico, de Estado que não tem uma religião oficial, como for a partir da Revolução Francesa, em 1789, nós temos a possibilidade, então, de uma mudança nesse cenário, de uma premissa que antes era eminentemente religiosa, agora passa a se ter uma premissa eminentemente científica. A modernidade ela se caracteriza por uma negação, a ciência negar a religião. A ciência passa a estudar fatos objetivos e com isso exclui do seu campo de análise todas as questões de natureza subjetiva. Exclui do campo científico toda e qualquer análise de cunho religioso. Esse período da modernidade vai perdurar basicamente nesses nossos 3 últimos séculos, século XVIII, século XIX e no século XX. E sem sombra de dúvida, nesses últimos séculos, nós vamos ter um avanço científico
um avanço intelectual da nossa humanidade sem precedentes. A ciência ela se desenvolve em quase todas as áreas, alicerçada nessa premissa da modernidade, nesse paradigma materialista, onde não se deve estudar dentro da ciência a questão religiosa, onde não se deve admitir dentro da ciência qualquer análise de cunho espiritual. Mas em que pese todo o avanço científico que nós observamos nesses últimos séculos, nas últimas 3 ou 4 décadas, nós passamos por uma nova mudança nesse cenário, saindo desse período que se chama de modernidade para um período que vem sendo denominado de pós-modernidade, onde o conhecimento científico avança, mas agora apresenta mais incertezas do que certezas. A física quântica, que quebra os paradigmas de tempo e espaço que haviam sido alicerçados pela física clássica, e tantas outras áreas de conhecimento que vão colocando em dúvida os paradigmas que haviam sido alicerçados no período anterior. E nessa época de pós-modernidade que nós vivenciamos, cada vez mais os cientistas vêm colocando em dúvida esse paradigma materialista. Porque em que pese todas as pesquisas que são feitas, todos os estudos que são realizados, não é possível compreender a natureza humana sem analisar a questão do espírito. Não é possível compreender a complexidade da vida a não ser a partir da análise do espírito. E esse avanço científico, por mais que tenha progredido, ele chega a esta conclusão, que não há como, partindo simplesmente da premissa materialista, se compreender a vida. Fica faltando algo, fica faltando a questão do espírito. E essa ciência, dentro do contexto da pós-modernidade, ela caminha para uma mudança de paradigma. Abandonar-se esse materialismo puro e simples, e ingressarmos no paradigma espiritualista. E dessa forma, as duas grandes vertentes do conhecimento humano, ciência e religião, caminham para uma proximidade jamais vista na história da nossa humanidade. Pois dentro da ciência, dentro do conhecimento científico, cada vez se estuda mais a questão do espírito, cada vez se estuda mais a questão relativa a Deus. Pois na medida em que a matéria não é mais suficiente para responder às questões complexas da nossa vida, a ciência tem que incluir, como hipótese de estudo, a questão do espírito. E nós vamos observar pesquisas fantásticas nessas áreas. Na Índia, o professor Barnagé vai estudar nas crianças a lembrança espontânea de vidas passadas. Crianças que conseguem descrever, a partir de 5, 6, 7 anos, existências anteriores. Conseguem descrever locais em que elas nunca estiveram. Pessoas que, aparentemente, naquela existência, elas jamais conviveram. E utilizando-se o método científico, estas informações são apuradas. Identifica-se que essas crianças estão apresentando informações verdadeiras. Elas estão conseguindo descrever regiões, cidades, árvores genealógicas verdadeiras. Informações que, se fossem analisadas a partir apenas dessa existência, não teriam explicação racional. O professor Barnagé, se transferindo para os Estados Unidos, vai dar origem ou vai influenciar diversos outros pesquisadores a analisar a questão da reencarnação nas universidades, não é nos segmentos religiosos, é nas universidades. O Dr. Ian Stevenson, professor da Universidade da Califórnia, vai analisar mais de 2.000 casos de crianças
que tem lembranças de vidas passadas e vai catalogar esses casos, comprovando cientificamente que se tratam de informações verdadeiras. E vários outros cientistas de diversos países começam a estudar nessa nossa época atual, dentro das academias, dentro das universidades, a questão do espírito. Dentro da psicologia, o estudo ou a terapia das vidas passadas. Porque na medida em que a psicologia não consegue responder aos graves questionamentos da nossa existência humana, partindo da premissa de uma única existência física, essa terapia das vidas passadas irá buscar desvendar esse nosso passado, essas nossas heranças reencarnatórias, de maneira a identificar que muitas vezes a origem das nossas fobias, dos nossos traumas, dos nossos problemas estão nas existências anteriores. A terapia das vidas passadas, dentro do que se chama de psicologia mais moderna. O EQM, ou a experiência de quase morte, que vem sendo também pesquisada em várias universidades ao redor do mundo. Pessoas que entram em processo de coma, de quase morte, e conseguem visitar locais, visitar parentes, visitar outras cidades, e quando retornam às suas funções biológicas, conseguem descrever em detalhes esse período em que elas tiveram de coma, de maneira a demonstrar que para além da realidade da matéria, existe a realidade do espírito. É um período de mudança que vivenciamos, um período de mudança de paradigmas, paradigma materialista, sendo substituído aos poucos pelo paradigma espiritualista. Sem sombra de dúvida, o homem mais importante da nossa vida em sociedade, que marcou a nossa existência terrena de forma indelével, foi o nosso Mestre Jesus Cristo. A sua vida e a sua obra são as mais discutidas e as mais comentadas de todos os tempos. Jesus, quando esteve conosco, enfrentou uma sombra tanto do aspecto individual, pois as pessoas que conviviam com ele naquela época eram pouco evoluídas, então havia uma sombra individual na maior parte das pessoas e também coletiva, também da sociedade. E Jesus vai propor uma proposta de iluminação a partir do amor, a partir do conhecimento das leis divinas. O amor, à época de Jesus, era considerado um sentimento ligado às mulheres e muitas vezes considerado um sinal de fraqueza. Não se valorizava a ideia do amor. Se tinha ainda povos ainda mais vinculados do que hoje à matéria, muito brutos, muito violentos, acostumados a resolver os seus problemas com base na força. O amor era um sinal de fraqueza. E Jesus vai nos apresentar esse sentimento sublime do amor, colocando o amor e a caridade como sendo os únicos instrumentos para alcançarmos o reino dos céus, como sendo o caminho a ser trilhado para alcançarmos o reino de Deus. O amor é colocado como um sinal de fortaleza, porque o amor é o sentimento sublime. Nós fomos criados por amor, e Deus é, antes de tudo, amor. Jesus nos propõe uma nova mudança, um novo olhar diante da vida, porque se até aquela época a ideia que se tinha de Deus
era um Deus forte, um Deus que punia aqueles que não cumprissem com os seus mandamentos, Jesus vai nos apresentar um novo Deus. Um Deus Pai, um Deus de amor, um Deus que nos conhece nos mínimos detalhes e que nos ama exatamente como nós somos. Um Deus que está ao nosso lado, não apenas quando cumprimos os seus mandamentos, mas também quando dele nos afastamos. É um Deus Pai, é um Deus de amor. Jesus vai nos propor um novo caminho, uma nova linha a ser seguida. Ao invés da realeza terrena, ao invés de uma premiação na terra, aqueles que seguissem com seus mandamentos, Jesus vai nos apresentar uma nova forma de premiação, um novo mundo, que é o mundo espiritual, um mundo no qual deveríamos buscar a recompensa pelos nossos atos, a recompensa pelas nossas ações. Deveríamos depositar as nossas maiores esperanças, deveríamos buscar depositar a nossa consolação não no planeta Terra, mas no mundo espiritual, mundo de onde viemos e mundo para onde regressaremos após a presente existência física. Gostaríamos de começar a falar sobre a temática depois da morte, trazendo uma passagem do Evangelho apresentada por Marcos sobre essa temática: meu reino não é deste mundo, na qual Pilatos, regressando ao palácio, indaga a Jesus: tu és rei? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo, pois se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros pelejariam para que eu não caísse na mão dos judeus. E Pilatos mais uma vez indaga: tu és rei? E Jesus afirma: tu é que está dizendo, eu não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade, e quem é da verdade ouve a minha voz. Jesus então vai centrar todo o seu discurso, toda a sua exemplificação, toda a sua vida, para nos demonstrar a realeza do mundo espiritual, em detrimento desse mundo da matéria, efêmero, passageiro. Jesus vai transformar a sua existência física, a sua vida, em um... Essa mensagem de Jesus, ela vai sendo aos poucos modificada, ela vai sendo aos poucos alterada para atender aos interesses dos governantes da Igreja Católica, para atender aos interesses dos governantes do Estado, fazendo com que essa religião se transforme em mais um instrumento de dominação. Observávamos uma fuga crescente de pessoas, de seres humanos, dos segmentos religiosos, do catolicismo, do protestantismo, por não conseguir encontrar nesses segmentos a emoção que pudesse acalmar as suas existências. Dessa forma, vivíamos um período extremamente delicado da existência terrena. E o Espiritismo, ele surge nesse contexto histórico, com uma missão, com uma responsabilidade extremamente importante, de trazer de volta o cristianismo primitivo, de resgatar as bases do Evangelho do Cristo, na caridade, na humildade, na simplicidade de formas, uma religião de libertação. A nossa doutrina espírita, ela não irá em momento nenhum alterar os ensinamentos morais do Evangelho do Cristo.
Ao contrário, vai buscar reapresentar esses ensinamentos em seu pleno esplendor, cumprindo a promessa do Mestre Jesus no sentido da vinda do Consolador prometido, que no seu devido momento iria responder a todas as questões que a seu tempo Jesus não pôde responder. Não porque ele desconhecesse as leis divinas, claro que ele conhecia essas leis perpassados mais de 150 anos nas primeiras obras da nossa doutrina espírita, e em que pese todo o avanço científico desse último período, nós não vamos identificar a ciência desmentindo nenhum postulado apresentado pela doutrina espírita. Ao contrário, a tendência que nós observamos é cada vez mais a ciência chegar às mesmas constatações, às mesmas observações feitas pela nossa doutrina espírita. Porque se a verdade é uma só, não se pode ter explicações distintas para essa verdade, a não ser por um equívoco ainda parcial de interpretação. Então a nossa doutrina espírita, ao buscar o retorno a esse Evangelho do Cristo, nas suas bases mais essenciais, irá agora caminhar de acordo com o nosso tempo, de braços dados com a ciência, para buscarmos efetivamente ter um conhecimento libertador, um conhecimento completo das leis, das regras que regem a nossa vida em humanidade. E nesse sentido, a nossa doutrina espírita irá nos reafirmar que o nosso verdadeiro reino não é deste mundo, que nós somos, antes de tudo, espíritos, e que essa existência física é apenas mais um degrau de uma longa escada que temos que subir para atingirmos o grau um dia de espíritos perfeitos. Dessa forma, não devemos depositar as nossas maiores confianças, não devemos depositar as nossas maiores esperanças na vida terrena, porque ela é passageira, ela é efêmera. Devemos buscar verificar o que realmente importa em nossa vida. Quais são os valores que realmente importam para nós? E esses valores têm que ser os valores relacionados ao espírito. Este é o nosso grande desafio. O desenvolvimento das virtudes, o aprimoramento nosso enquanto espírito. Nenhum de nós se encontra encarnado unicamente para ser feliz. Encontramos encarnados para nos aperfeiçoar. O planeta Terra é uma escola das almas. E se estamos encarnados, é porque precisamos nos desenvolver. Precisamos crescer, precisamos nos aprimorar. Não estamos nessa existência terrena a passeio. Nós viemos a trabalho. Nós viemos para buscar nos melhorar de forma contínua, de forma sempre progressiva. Dessa forma em que pese o nosso Pai Celestial, nosso Deus de amor, nos ter outorgado o livre-arbítrio que nos permite fazer escolhas diárias, constantes, em que pese a existência do livre-arbítrio, uma das leis que mencionamos no início e que vamos mencionar novamente, que rege a nossa vida, é a lei do progresso. E por essa lei do progresso, não nos é dada a possibilidade de ficarmos estacionados.
Não é dado a nós a possibilidade de ficarmos parados. O progresso, ele se impõe. E se compreendemos que Deus é amor, a maneira pela qual Ele quer que nós cresçamos, que nós venhamos a progredir, é amando, é nos integrando à lei de Deus, que é a lei de amor. Mas na medida em que nós temos o livre-arbítrio, que nós temos a possibilidade de realizarmos escolhas, se no uso desse livre-arbítrio fizermos escolhas equivocadas, o que vai se fazer presente em nossa vida? A dor, os problemas, os conflitos. Não porque Deus quer que nós soframos. Deus nos ama. Deus quer que nós cresçamos. E o instrumento corretivo, o instrumento disciplinador que nos é colocado é a dor, para nos demonstrar que não estamos no caminho correto. A dor é o instrumento corretivo. Basta observar que quando algo está, do ponto de vista físico, doendo, nós em geral mudamos de conduta, mudamos de procedimento. Dessa forma, as dores, os problemas, nos são colocados pela providência divina para nos demonstrar que não estamos no caminho correto, que precisamos fazer um uso adequado do nosso livre-arbítrio, no sentido de buscar nos integrar à lei de Deus, que é a lei do amor. Em que pese esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo nos terem sido passados há mais de 2000 anos e nos reafirmado pela nossa doutrina espírita, muitas vezes ainda temos uma visão de Deus mosaica, um Deus punitivo, um Deus que quer que nós soframos. Essa visão está totalmente equivocada. Deus quer que nós sejamos felizes, mas para isso nós temos que realizar escolhas corretas, escolhas adequadas. Nós temos que compreender que nós não estamos nessa vida a passeio. Nós estamos encarnados para nos aperfeiçoar, para buscar o nosso desenvolvimento. E uma vez que compreendemos as duas grandes asas do Espírito, os dois grandes vetores do crescimento do Espírito, ciência e religião. Ciência ligada ao intelecto, a religião, a moral ligada às nossas virtudes. Compreendemos o atual estágio que se encontra no nosso planeta Terra, com uma abundância de recursos, de riqueza sem precedente, mas com um sofrimento ainda crescente do ser humano. Ora, se constatamos essa realidade do planeta Terra, que os recursos financeiros não foram suficientes para aplacar as dores do ser humano, se compreendemos que o nosso reino não é deste mundo, que o nosso reino é o reino do Espírito, ora, onde devemos buscar investir os nossos maiores esforços? Nas questões de natureza moral, no desenvolvimento das virtudes que irão nos habilitar a voos mais altos. No entanto, nós, seres humanos, passamos muitas vezes a nossa existência terrena nos preocupando unicamente com a matéria, como se fossem crianças brincando com seus brinquedos materiais e que somente se preocupam em ter mais brinquedos, não tendo uma visão madura, adulta da vida, no sentido de compreender que muito mais do que a matéria existe o espírito, e que esses brinquedos eles não irão nos levar a lugar algum, que a verdadeira felicidade será conquistada
na medida em que nós nos desenvolvermos moralmente, na medida em que nós progredirmos moralmente. Este é o nosso grande desafio na presente existência terrestre. Porque se observamos que o nosso planeta, nos dias atuais, se caracteriza por um desenvolvimento científico sem precedentes, e que isso não é suficiente para acabar com os nossos problemas, longe disso. Ora, qual é a área que temos que nos desenvolver para que nós soframos menos? A área da moral. Aí se encontra o cerne dos nossos problemas, o cerne da nossa inquietude, das nossas ansiedades, das nossas tormentas. A necessidade de olharmos para dentro de nós, no sentido de buscarmos nos desenvolver moralmente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que traz essa temática, meu reino não é deste mundo, ao final desse capítulo, nós temos uma mensagem trazida por uma rainha da França, onde ela irá apresentar a sua surpresa, a sua indignação, ao não ser recebida no mundo espiritual como rainha, porque considerando ela ter um sangue nobre, se achava superior às demais pessoas. E qual for a sua surpresa, a sua indignação, ao observar que muitos dos seus súditos, pessoas que ela simplesmente desprezava por não ter sangue nobre, se encontravam no mundo espiritual em uma posição muito mais avançada do que ela. E ela então irá nos afirmar que não são os títulos, não são as posses que nos irão conceder um lugar melhor nesse reino dos céus, mas são as nossas ações, são os nossos comportamentos, é o que nós fizemos em prol do outro, são as lágrimas que enxugamos, é o esforço que nós fazemos diuturnamente para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. É isso que nos habilitará para o reino dos céus. Para compreendermos a questão do nosso reino não ser deste mundo, na nossa visão espírita, temos que incluir nessa temática a questão da reencarnação. Porque conforme nos é afirmado no livro dos Espíritos, nós, enquanto espíritos, fomos criados como um princípio inteligente, como uma centelha divina. E esse princípio inteligente, essa centelha divina, deverá se desenvolver a partir das suas próprias experiências, a partir das suas próprias vivências. E dessa maneira, na medida em que compreendemos a quantidade de áreas que temos para conhecer, evidentemente que chegamos à constatação de que não é possível alcançarmos a perfeição ao término de uma única existência. Por isso a providência divina, Deus, o nosso Pai de amor, nos possibilitou o instrumento da reencarnação. Esse instrumento que explica por que o Mestre Jesus afirmara que nenhum de nós iria ficar pelo caminho. Por que nenhuma de suas ovelhas seriam perdidas? Porque o instrumento da reencarnação nos possibilita esse aprimoramento constante. O instrumento da reencarnação nos permite compreender as desigualdades que ainda caracterizam a nossa existência terrena. Por que alguns
têm mais habilidades no campo das áreas exatas, outros nas áreas de humanas. Alguns são exímios cantores, outros exímios jogadores, outros exímios cozinheiros, porque as nossas habilidades são tão distintas. E se observarmos a nossa vida, iremos identificar que desde a etapa mais nova, desde a fase de criança, cada um já começa a demonstrar as suas propensões, os seus gostos. Quem tem 2 ou mais filhos, observa que cada um é um ser único, com atributos, com potencialidades muito diferentes. Por quê? Porque todos nós, enquanto espíritos, temos uma trajetória única. Todos somos criados da mesma forma, apenas com um princípio inteligente. Todos temos o mesmo objetivo, que é alcançarmos a perfeição. Mas como temos o livre-arbítrio, essa trajetória vai sendo construída individualmente. Cada um acaba sendo o arquiteto do seu próprio destino. E na medida em que compreendemos também que não fomos criados no mesmo momento, e que a utilização desse livre-arbítrio não é feita da mesma maneira, por isso iremos identificar porque que alguns são mais evoluídos do que outros. Porque assim como temos uma idade biológica, temos uma idade espiritual. Alguns já viveram mais do que outros. E a forma como nós nos utilizamos do nosso livre-arbítrio também é diferenciada. Assim, a reencarnação, ela explica toda a complexidade da vida. A reencarnação nos demonstra que todos nós, ao nascermos, não nascemos como uma folha em branco. Nós nascemos trazendo no íntimo do nosso ser, gravado no nosso inconsciente mais profundo, todas as reminiscências, todas as lembranças das existências anteriores. E essas reminiscências, gravadas no nosso inconsciente mais profundo, vão ditando as nossas possibilidades. É essa nossa existência pretérita que vai fazendo com que nós tenhamos atributos, nós tenhamos qualidades em áreas tão distintas, em áreas tão diferentes. Ora, se eu tenho atributo, qualidade na área da matemática, é porque eu já estudei muito isso em vidas anteriores. Se eu sou um excelente cozinheiro, é porque eu já desenvolvi essa qualidade ao longo de muitas existências anteriores. Ninguém consegue desenvolver uma qualidade para se tornar exímio, brilhante em algo ao longo de uma única existência. Isso é construído ao longo de uma série de vivências. Então essas vivências anteriores, elas vão demonstrando as nossas potencialidades, mas elas também gravam os nossos defeitos, as nossas chagas. Todos nós, ao reencarnarmos, além de trazermos essas propensões, esses atributos, essas qualidades, nós reencarnamos também trazendo uma série de chagas, uma série de defeitos. E se nós não nos compreendemos enquanto espíritos imortais que somos, a tendência natural é nós repetirmos os mesmos erros que estamos cometendo em várias existências. Daí a importância de percebermos que nós somos mais do que a presente existência, que nós somos um espírito imortal e que vários problemas, várias dificuldades que nós temos na presente vida são decorrência de vidas anteriores e que, portanto, temos que ter mais cautela, temos que ter mais cuidado para não repetirmos as mesmas falhas, para não repetirmos os mesmos erros que estamos cometendo há tantas vidas. Nós somos espíritos imortais, nós somos espíritos
reencarnados. A nossa existência atual, a nossa existência física, é apenas mais um elo de uma grande corrente que se configura a nossa vida enquanto espírito. Dessa forma, para compreendermos a questão do nosso reino não ser deste mundo, a questão da reencarnação, temos que observar a incidência da lei de causa e efeito. Temos que observar que todos os nossos comportamentos, todas as nossas ações geram consequências, geram reações. Conforme nos é afirmado por André Luiz, no livro Ação e Reação, nós somos escravos do nosso passado. Porque tudo o que fizemos no ontem, temos que colher no hoje. Não tem jeito, somos escravos do nosso passado. O que fizemos no ontem, vamos colher hoje. Mas nós somos donos do nosso amanhã. Porque o nosso futuro depende do que estamos fazendo agora. Então, se estamos sofrendo, não é por injustiça. A lei de Deus é justa e Deus é bom, antes de tudo. Não há injustiça. Se estamos sofrendo, é porque fizemos o mal, ou na presente existência, ou em existências anteriores. E estamos colhendo o resultado das nossas ações, do nosso comportamento. Mas se não queremos mais continuar a sofrer, temos que nos integrar à lei de Deus, que é a lei de amor. Temos que buscar fazer o bem, conforme nos for afirmado pelo nosso Mestre Jesus Cristo. A semeadura é livre. Nós fazemos o que queremos, livre-arbítrio. Mas a colheita é obrigatória. Tudo o que nós fazemos tem consequência. Então, se não queremos mais sofrer, mudemos de comportamento. Passemos a nos esforçar para deixar o homem velho de lado e dar espaço, dar guarida para brilhar a nossa luz interior, para brilhar Deus que existe dentro de cada um de nós. Mas para isso depende do uso do nosso livre-arbítrio. Para isso depende de disciplina, de esforço, porque não é fácil abandonarmos erros, falhas que estamos cometendo há tanto tempo e de uma hora para outra mudar de comportamento. Isso exige disciplina, exige esforço. Mas se compreendemos que não estamos na vida a passeio, que viemos para trabalhar, para nos aperfeiçoar, urge que além de orar, nós tenhamos que também vigiar, observar a nossa vida, observar o que estamos fazendo no nosso dia a dia. Ora, se compreendemos então que a única forma de compreendermos a vida é a partir de Deus, e que a vida é antes de tudo um ato de amor do nosso Pai Celestial, por que tanta preocupação com a morte? Ora, a preocupação com a morte, além de estar relacionada muitas vezes a uma educação religiosa, familiar, equivocada, aos mitos que nos são colocados, né? Do inferno, do diabo, que muitas vezes ainda povoam a nossa existência. Então, além de estar alicerçada nessas informações equivocadas, que muitas vezes ainda guardamos dentro de nós, a preocupação com a morte, ela também está alicerçada em uma lei divina, que é a lei de conservação. Porque em que pese o nosso verdadeiro reino não ser deste mundo, a existência física
ela é muito importante para o nosso futuro. A nossa vida após a desencarnação depende do que nós estamos fazendo no hoje, no agora. A lei de conservação é uma lei moral, ligada aos nossos instintos mais primários e alicerçada também na razão. Dessa forma, um dos maiores sacrilégios, uma das maiores violações que se pode cometer às leis divinas é o suicídio. E nós temos várias obras espíritas que demonstram a condição de sofrimento por que passa o suicida, como é o caso do livro escrito por Sueli Caldas Schubert, Memórias de um Suicida, onde ela descreve em uma riqueza de detalhes o sofrimento por que passa o espírito ao observar que, apesar de ter posto fim à sua existência física, a sua vida permanece e os seus problemas, na verdade, se agravam por esse ato de negação de fé, por esse ato que viola esse instinto mais primário, que é o instinto de sobrevivência. Então não devemos menosprezar de forma nenhuma a importância da existência física. O que devemos buscar compreender é o direcionamento que devemos dar a essa existência física, compreendendo que espíritos reencarnados que somos, assumimos compromissos antes do nascimento. E esses compromissos que assumimos com a espiritualidade maior antes da reencarnação foi no sentido do nosso aperfeiçoamento, no sentido do nosso desenvolvimento. Nós reencarnamos para buscar nos melhorar. E se nós fugimos desses compromissos, as dores, os sofrimentos, os conflitos vão se fazer presentes em nossa vida para nos demonstrar que estamos no caminho inadequado. Mas temos sim que valorizar a vida. Evidentemente que sim, ela é um instrumento extremamente importante, a vida biológica, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Ela é uma dádiva, uma oportunidade nos dada pelo nosso Pai Celestial, onde ao nos esquecermos racionalmente do nosso passado, porque isso encontra-se ainda gravado no nosso eu mais profundo, mas ao nos esquecermos desse nosso passado, dessa nossa herança reencarnatória, nos permite um recomeço. Porque quando nós cometemos um erro, quando nós cometemos uma falha, quando nós ofendemos alguém, às vezes é difícil a gente se reaproximar daquela pessoa. Imagine quando se tratam de inimigos, de pessoas que fizeram efetivamente muito mal um ao outro. O esquecimento do passado é uma dádiva, é um presente que nos é dado pelo nosso Pai Celestial para que possamos recomeçar, reconstruir trajetórias. A vida biológica é um grande presente para que possamos reparar esses erros cometidos em vivências anteriores, para que possamos nos desenvolver em áreas que até então não tínhamos atuado. As provas, atuar em áreas ainda não trabalhadas por nós. E quem sabe um dia chegar à condição de espíritos missionários, como Divaldo Franco, Chico Xavier, espíritos que em um ato de amor reencarnaram para nos dar o exemplo. Não tinham mais o que purgar, mas vieram por amor, para nos dar o exemplo. Então a vida biológica, em qualquer caso, é uma grande dádiva de Deus, de amor, e devemos buscar honrá-la, evitando não apenas a questão do suicídio direto, mas também do suicídio indireto.
Porque conforme nos fora colocado por André Luiz no livro Nosso Lar, a grande surpresa que ele se depara ao chegar no mundo espiritual e ser tratado como suicida. E ele não se reconhece como suicida. E depois ele irá compreender que o suicídio por ele praticado fora indireto, ao não zelar pelo seu corpo, ao não cuidar dessa nossa ferramenta preciosa para a nossa existência. Quando não fazemos os cuidados, quando negligenciamos com a nossa saúde, é o suicídio indireto, violação também dessa lei de conservação. Nós espíritas, então, não devemos nos preocupar com a morte, porque a vida espiritual para nós não é simplesmente um artigo de fé, é uma certeza. Nós não podemos ter qualquer dúvida acerca dessa temática, porque são inúmeros os exemplos trazidos pelos nossos livros, inúmeros os exemplos que podemos ter contato através da prática mediúnica, e a nossa razão nos impõe como caminho único para compreender Deus, a pluralidade das existências e a sobrevivência do espírito após o desenlace do corpo físico. Então nós espíritas não temos o direito de nos preocupar com a morte, porque sabemos que a morte é uma simples passagem, que o espírito permanece. E na medida em que compreendemos que o espírito ele se encontra revestido de um corpo semimaterial, que é denominado de perispírito, nós inclusive temos ciência de que após a nossa desencarnação iremos permanecer inicialmente com a mesma feição, da mesma forma, porque o nosso perispírito mantém as nossas feições. Na medida que nós compreendemos que não existe um lugar circunscrito, um lugar fixo para os espíritos ficarem, porque o nosso mundo é habitado por espíritos encarnados e desencarnados, nós compreendemos que após a desencarnação, mesmo que venhamos a habitar colônias nas quais estudemos, trabalhemos para o nosso aperfeiçoamento, ainda assim nós poderemos visitar os nossos entes mais queridos. Então, por que a preocupação com a morte? O espírita deve efetivamente identificar que o nosso corpo físico representa uma prisão para o espírito. Porque quando estamos encarnados, as possibilidades da nossa alma são extremamente reduzidas por conta dessa vestimenta que é o nosso corpo físico. Mas que estamos encarnados, presos nesse corpo físico para o nosso aperfeiçoamento. E que, portanto, evidentemente não temos de forma nenhuma o direito de buscarmos abreviar a existência desse corpo físico, porque é uma prisão necessária para o aperfeiçoamento da alma. Mas é uma prisão. Então, quando desencarnamos, nós nos libertamos. Nós voltamos para o nosso reino verdadeiro, que é o reino do Espírito, onde podemos nos demonstrar como verdadeiramente somos, onde podemos dar ensejo a todas as potencialidades da nossa alma, a todas as potencialidades do nosso ser. Então, por que ter medo da morte? Não há por que ter medo da morte. Ora, mas e o julgamento? Como vamos ser julgados após a morte, após a desencarnação? Ora, a doutrina espírita irá nos afirmar que o julgamento é feito pela nossa própria consciência. Não há um julgador externo.
quem fiscaliza os nossos atos, somos nós mesmos. Daí as experiências de quase morte demonstrarem que, em geral, as pessoas que passam por essas experiências relembram tudo que viveram naquela existência física, as suas principais ações, os momentos em que cometeu erros, os momentos em que cometeram acertos. Por quê? Porque quando desencarnamos, o julgamento é feito pela nossa própria consciência. Não há um julgador externo, o julgamento é feito por nós mesmos. É mais fácil fugirmos de nós mesmos? Não, ao contrário. De nós mesmos a gente nunca consegue fugir, porque a gente sabe o que a gente fez ou deixou de fazer. Às vezes a gente consegue enganar o outro, mas enganar nós mesmos ninguém consegue. Então esse julgamento feito pela nossa própria consciência, ele é extremamente rigoroso. Mas ele é rigoroso também na medida em que nós evoluímos. Porque quanto mais nós ascendemos, quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais rigorosos nós somos com nós mesmos, mais nós nos exigimos, mais nós não aceitamos comportamentos, atitudes que até então vínhamos praticando. Então o julgamento não é feito por uma pessoa externa, o julgamento é feito por nós mesmos. E a lei de sintonia irá determinar onde nós ficaremos após a morte, porque nós nos vinculamos a espíritos afins, nós nos vinculamos a espíritos que tenham os mesmos gostos, os mesmos desejos do que nós. Então, se somos espíritos ainda muito rancorosos, temos muita raiva, muito ódio, nós vamos nos vincular após a morte a espíritos que tenham esse mesmo perfil. E na medida em que isso representa uma violação à lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei de amor, esse grupo de espíritos temporariamente pode se afastar da lei de Deus, mas a dor, o sofrimento vai se fazer cada vez mais presente, até chegar a um ponto em que eles tenham que se curvar ao nosso Pai Celestial e buscar novamente se vincular a essa lei de amor. Se somos pessoas muito presas à matéria, à sensualidade, ao erotismo, nós iremos nos vincular a espíritos que tenham essas mesmas propensões e ficaremos muitas vezes presos à terra, às regiões de maior densidade vibratória, as regiões mais pesadas, onde habitam espíritos que tenham essas mesmas propensões. Dessa forma, se estamos presos à matéria, muito provavelmente, ao morrermos, continuaremos presos a ela e continuaremos a sofrer. Se queremos ter uma desencarnação tranquila, se queremos ter uma vida no além-túmulo tranquila, depende das nossas ações, depende do nosso comportamento no hoje. Temos que arrumar a nossa bagagem espiritual, temos que arrumar o nosso pensamento, as nossas ações, o nosso comportamento, de maneira que ao desencarnarmos, tenhamos a consciência tranquila, não no sentido de sermos perfeitos, porque sabemos que longe estamos da perfeição, mas a consciência tranquila no sentido de saber que nos esforçamos, que trabalhamos efetivamente para dar o nosso melhor. É isso que nos habilitará a uma desencarnação mais tranquila, a uma desencarnação mais feliz. É isso que nos habilitará a ficarmos em colônias onde continuaremos a trabalhar, onde continuaremos a estudar, para nos desenvolvermos e caminharmos em direção à perfeição,
porque é o destino que a todos nos espera. Mas para que possamos seguir esse caminho, depende das nossas decisões, depende do uso adequado do nosso livre-arbítrio. Jesus nos mostrou o caminho, mas Ele não pode caminhar por nós. Se estamos passando por um momento de transição, um momento de mudanças, provas e expiações, vamos passar a ser um planeta de regeneração. Nesse momento de mudança, não nos é dado o direito de ficarmos omissos. Temos que arregaçar as mangas, buscarmos efetivamente trabalhar na seara do Cristo, sermos instrumentos de Deus, cheios de imperfeições, cheios de defeitos, como somos, mas nos esforçando sinceramente para ser a cada dia um pouco melhor do que fomos ontem. Este é o grande convite que a doutrina espírita nos faz, a busca pelo nosso aperfeiçoamento, o esforço que temos que realizar para domar as nossas próprias mazelas e fazer resplandecer esse nosso lado luz, esse Deus que existe dentro de cada um de nós. Muita paz. A Érica Menezes, nosso agradecimento por estar conosco aqui essa noite, abrilhantando mais uma vez. Eu convido nesse momento Paulo César para fazer uma apresentação musical. Gostaria nesse momento de fazer uma canção. Na verdade, não são duas canções, né? São duas músicas. Uma música, uma parte de uma outra. Vou fazer um pequeno concorrer. São músicas que habitualmente eu canto em eventos assim como esse, eventos espíritas ou não, né? Onde se encontra Deus, em qualquer lugar está Deus. Então, nesse momento eu gostaria de cantar essas partes dessas duas músicas em uma só. Uma se chama O Evangelho a Semente de Jesus e a outra Quem Tem Deus. Foi Jesus quem semeou a paz na terra. Ele aqui sempre falou que o Evangelho é o caminho da vida. Jesus também ensinou que pra gente ser feliz basta ter no coração amor. Todos nós temos o direito de ser feliz, e a luz irá brilhar e os caminhos vão surgir. O céu, fala com Deus, Deus é o caminho, Deus é a direção. Olha pro céu, fala com Deus, Deus é o caminho, Deus é a direção. Olha pro céu, fala com Deus, Deus é o caminho, Deus é a direção, Deus é a direção, Deus é o caminho, Deus é a direção. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, Paulo César, por estar conosco também essa noite.
Agradecemos pela presença de todos e convidamos para a palestra amanhã com a expositora Creuza Lage, cujo tema será Desafios da Mediunidade. Convidamos também para o seminário neste sábado, das 14h30 às 17 horas, neste mesmo local, com perguntas e respostas realizada pela palestrante Creuza Lage, cujo tema será a mediunidade de prova, expiação e missão. E à noite, no sábado, encerraremos com o expositor Cláudio Medeiros com o tema Entre os Dois Mundos. Uma boa noite para todos, que sigam em paz até seus lares.